Graça e paz, queridos. Amém? Como é que está o dia de vocês? Tá bom? Tá ótimo, né? Graças a Deus, né, irmãos? Que dia maravilhoso o dia de hoje. Hoje faltou algumas horas para mim, para eu conseguir fazer tudo. Tem dia que o dia está curto, né? Tem dia que está curto. Vamos lá, queridos, hoje, no nosso estudo. Hoje o nosso compromisso é de estudar Isaías 45 e Isaías 46. Ore nessa hora, mais uma vez, e peça que Deus te fale, que Deus te traga lições, né? Em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, pelo dia abençoado, obrigado pelas vitórias, pelas lutas, pelos desafios, e agora eu te agradeço também, porque nós podemos cantar louvores, ler a Tua Palavra, aprender da Tua Palavra. Ó Deus, fala a cada coração nesta noite e nos abençoe com a Tua voz e com a Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, meus irmãos, nessa hora. Versículos de 1 a 7, nós vamos encontrar Deus falando através de Isaías a respeito de Ciro, o rei da Pérsia. Que aqui neste texto, irmãos, Deus chama o rei da Síria ungido do Senhor, mesmo ele sendo um homem pagão. Então a gente precisa muito ter cuidado quanto a esse negócio de ungido, né? Você já viu muita gente falando aí de homem, né? Cuidado, não toqueis no ungido do Senhor, já ouviu isso? Né? Para algumas pessoas, todo mundo é ungido do Senhor. O ungido do Senhor, irmãos, é aquela pessoa que Deus unge para um propósito. E nesse caso aqui, Deus está chamando o rei Ciro, né? Está chamando ele de ungido, mesmo o cara sendo um incrédulo, um pagão. Então eu quis destacar isso aqui, porque a gente às vezes espiritualiza certas coisas. Deus pode ungir uma pessoa para fazer um trabalho, Deus pode ungir uma pessoa para executar uma tarefa, né? Nos dias de hoje, Deus usa tudo e todos. Uma das coisas que a gente está vendo no livro de Isaías, é que Deus, irmãos, ele é o Senhor até da história, né? Ele levanta pessoas, ele derruba pessoas, ele coloca reis, destitui reis, e assim ele age também, irmãos, tá? O presidente da república não está lá à toa não, irmãos. Ele está lá porque Deus permitiu que ele estivesse. Tem gente que acha que está lá porque, né, fulano perdeu. Não tem nada a ver não, irmão. Deus está no controle, desde o início, está no controle de todas as coisas. Amém, queridos? Amém? E a gente está vendo que ele usa homens até para a execução do mal. Mas no caso, né, aqui, eu destaquei isso, porque é muito pesado ouvir Deus aqui chamando o Ciro de ser ungido. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Olha que incrível, né? Bem, então como eu dizia, eu destaquei aqui a questão de Deus chamar ele de ungido, é para a gente aprender, olha, meu ungido, ele chama de ungido, para a gente aprender que, às vezes você podia pensar que Deus unge só pastor, né, profeta, missionário. Não, Deus unge pessoas para executar a sua obra, e aqui era um rei, era um rei pagão, um rei incrédulo. É por isso que a Bíblia orienta a gente a orar pelas autoridades e não detonar as autoridades. Se o cara ganhou e ele é presidente da república, agora ele é ungido de Deus para estar ali. Se você não concordar que ele é ungido de Deus, então ele tem que ser ungido de alguém. Se não foi Deus que pôs ele, é quem que pôs? Aí é um tapa na cara, né? É um tapa na cara. Você está entendendo? Deus está no controle da história. Nós estamos vendo aqui em Isaías que Deus está controlando tudo. E até mesmo os eventos que acontecem ruim. Então guarda esse primeiro versículo, onde Deus chama ele de ungido, né? E é bem verdade a palavra, não levanteis contra o ungido do Senhor. Por isso que a Bíblia mandou orar por ele. Por isso que é preciso vir para o estudo da Bíblia. Por isso que tem que estudar a Bíblia em casa, orar, pedir a Deus discernimento. Às vezes a gente dá glória para o diabo, irmãos, né? Às vezes você está passando por um momento ruim na sua vida, e você dando a falar, é o diabo, 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 é o diabo. Nossa, mas que diabo forte, né? Sim, mas do jeito que a gente fala, parece que só o diabo é que está agindo. Não, querido, o diabo está fazendo porque Deus permitiu que ele fizesse. Amém, queridos? Então vamos parar de falar o diabo, vamos voltar para Deus. Deus, tem misericórdia de mim, porque o Senhor permitiu tanta luta na minha vida. É Deus, irmãos.
Deixa o diabo quieto no canto dele lá, né? Fulano morreu de acidente, fulano morreu disso, o diabo pegou ele. Não, rapaz, Deus pegou ele e falou, hoje é seu dia, hoje você vai. É assim que a gente tem que entender o processo do mundo espiritual, porque às vezes a gente dá muita glória para o diabo, irmãos, tá bem? E aí você estudou na Bíblia, né? Há 2 domingos atrás, na escola dominical, foi falado, nós tentamos responder aquela pergunta, por que os cristãos sofrem, não é? Quem foi para a escola dominical dia 18 escutou sobre isso, quem foi na célula durante a semana escutou o mesmo assunto. A gente sofre por várias razões, e uma delas é porque Adão pecou lá atrás e o pecado gerou a morte, e com ele vem um sofrimento, é um punhado de coisa, mas tem outros sofrimentos que tem porque a gente fez escolha errada, né? Você escolhe estar no lugar errado na hora errada, vem uma coisa que te acontece, aí a gente vai falar que é o diabo. Não, Deus te deu liberdade de escolha, você foi, né? Até o próprio Deus, às vezes, não nos impede, irmãos, de sofrer. Eu lembro direitinho, quando o profeta chegou para Paulo e falou, pegou o cinto, né? Lembra lá, se enrolou nele e falou, ó, isso vai acontecer com o dono deste cinto. O que Deus está dizendo? Se você subir, Paulo, você vai ser preso, vai acontecer muita coisa. E Paulo obedeceu ou foi? Paulo foi. Está vendo? Paulo foi. Aí lá aconteceu um punhado de coisa com Paulo. Foi preso. Tudo aquilo que o profeta falou aconteceu lá, quando ele subiu para Jerusalém. Aí Paulo lá poderia virar e falar que, não, mas o diabo está me pegando. Não, rapaz, não é o diabo não, é Deus. Ele até te avisou cá atrás. Não vai, que você... Aliás, não é que Deus falou para não ir. Deixa eu corrigir. Bíblia tem que ser falada do jeito que é. O profeta foi usado por Deus para dizer, o dono desse cinto, se for para lá, vai acontecer isso com ele. Ele vai ser preso, ele vai sofrer. Paulo foi, não é? Chegou lá, aconteceu. Você está dizendo, está entendendo, irmão, o que eu quero dizer? Quantas vezes Deus já te avisou, não faz isso. Aí você fez. Aí na hora que você está pagando o preço, por favor, dá glória a Deus. Oh Deus, obrigado, Senhor. Eu estou nessa situação porque eu dei uma bobeira danada. O Senhor me alertou, o Senhor enviou alguém para falar, o Senhor enviou minha mãe, meu pai, enviou minha mulher, né? Mulher, às vezes, Deus usa, amém, irmãs? Amém? Amém? Às vezes não, você tem que falar, não, Deus usa sempre, né? Não é? Quantas mulheres aqui já falaram com o marido, ó, se eu fosse você, não é assim mais ou menos? O marido vai, faz. Aí depois que acontece tudo, tem que ter um coração humilde, não vai falar que foi o diabo, por favor, amém, querido? Não vai falar que é o diabo. Se você teve uma experiência dessa, reconheça, não, Deus usou a boca da minha mulher para me falar e eu fui uma besta, né? E fiz, então, Deus, obrigado porque eu estou ainda com vida. Se tem vida, tem jeito, amém, queridos? Se eu estou aqui ainda, tem chance, tem condição, e volta atrás, pede perdão, ô mulher, você falou, né? Você falou. Tanto que quando a minha mulher é contra mim alguma coisa, irmãos, eu dou uma travada legal, porque eu sei que Deus usa ela, né? A maioria das vezes Deus usa, hein? Não é? Né? Quando a Thaís fala também, você trava? Pois é, a gente tem que aprender, irmão. Eu fico pedindo conselho aos irmãos, peço conselho. Reunir com essa diretoria para fazer as coisas, bem ligado, naquele propósito, não, se os caras me convencer, eu não vou fazer isso não, porque é boca de Deus, amém, queridos? Amém? Mulher é boca de Deus, esposa, você é boca de Deus para o seu marido, começa a ser instrumento de Deus na vida dele, a mesma coisa o esposo, boca de Deus para a mulher, para os filhos, né? E nesse sentido, irmãos, então, é que a gente tem que entender, ungido de Deus não quer dizer que a pessoa é santa, ela é enfim, nada disso. Deus ungiu o rei Ciro para uma obra, assim como o nosso presidente, Deus permitiu que ele fosse. A unção aqui é o lugar que o cara ocupa, amém, queridos? Ele está ocupando um lugar de autoridade, porque Deus permitiu. Agora vamos nos curvar diante de Deus, vamos agradecer, pedir Deus misericórdia, né? Amém, queridos? Mas é para você entender, o ungido de Deus nem sempre é uma pessoa santa e crente que você pensava. Deus pode ungir uma pessoa para fazer determinado trabalho. Por isso, nossa honra e nosso respeito para as pessoas que têm autoridade. Aí, me veio na cabeça agora um médico. Quem aqui já foi num médico desesperado, pensando que era o fim da sua vida? E quando você chegou lá, Deus ungiu o médico para te cuidar. Ungiu.
Ungiu. O cara foi o experiente, Deus usou, o cara detectou a doença, tratou, tá aí você hoje bom, gordinho, né? Gordinha, com saúde, porque Deus ungiu o médico, né? Às vezes a gente detona, irmãos, as pessoas, detona. Aquela ali é isso. Não, querida, ali está um ser humano que Deus pode ungir para te ajudar e te abençoar. Você consegue ver assim? Ciro era pagão e Deus ungiu ele para fazer uma obra grandiosa na vida de Israel, né? E esse caso que nós estamos vendo, né? Deus está dizendo ali no versículo 7 que vai capacitar Ciro. Olha bem, vai dar capacidade para Ciro alcançar as nações e abrir portas diante dele, irmãos. O que na verdade se cumpriu quando ele conquistou a Babilônia. Lá na frente ele vai conquistar, né? E aqui está destacando o que, irmãos? A soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas e o uso de Ciro, o rei persa, como instrumento para realizar os propósitos dele ali naquele momento. Deus faz isso e como é bom. Vamos pensar numa outra coisa. Faraó no Egito. Faraó não era nada homem bonzinho. Deus ungiu e usou Faraó para que a família de Jacó fosse para o Egito, fosse muito bem tratada e muito bem alimentada no momento em que havia seca em toda aquela região. E ele foi sustentado. Até que morreu aquele faraó, surgiu outro que não conhecia a história de José, e aí começou a maltratar o povo. Tudo isso, Deus permitindo e Deus fazendo. Amém, queridos? Veja como é que é bom, né? Oh, maravilha! Deus é maravilhoso. Amém, queridos? Só temos que dar glórias a Deus por tudo que Ele faz. O versículo 8 ao 13, Deus convida os céus a derramarem justiça e a terra para produzir salvação. E Deus aqui, irmãos, com muita força, Ele repreende aqueles que o contestam, que contestam os planos de Deus, que questionam suas obras, né? E Ele chega a comparar essas pessoas que contestam o que Ele faz e os planos dele, compara como um vaso de barro questionando o oleiro. Vamos ver, é a mesma coisa se isso aqui fosse uma xícara feita à mão, uma vaso de barro, essa xícara virar para mim, que fiz ela na minha mão, e questionar, por que eu fiz ela assim? Então Deus está chamando disso, é como o barro que reclama, é como o vaso que questiona o oleiro, aquela pessoa que fica questionando Deus. Irmão, vou te fazer uma coisa, não questiona Deus quando as coisas te acontecerem e te surpreenderem, né? Essa pessoa que nós oramos por ela lá na igreja, um menino novo, tal de Rafael, que eu não conheço, e oramos ontem, um menino de 22 anos foi diagnosticado com câncer no sistema linfático. Diz que é bem violento o câncer no sistema linfático. Conclusão, a família do menino, né, está questionando por que Deus deixou o menino sofrer isso. 22 anos no diagnóstico. Eu não desejo para ninguém, nem para o meu pior inimigo. Mas agora, uma coisa eu te digo, não fica questionando Deus, é isso que está tratando esses versículos aqui. Você lembra a nossa lição lá do dia 18, por que os cristãos sofrem? Ali tem resposta, a gente sofre por causa do pecado de Adão, entrou doença, entrou tudo por causa de Adão, não tinha nada disso, sofre porque a gente faz escolha errada, né? Às vezes a gente abusa, né? Tem gente que fumou a vida inteira igual louco, já foi comprovado que o cigarro provoca o quê? Câncer, né? Então todo mundo que fumou muito, ou que trabalhou perto de alguém que fumou, porque talvez você não fumava, mas você ficava cheirando o cigarro de alguém, é o tal do fumante passivo. Então vamos lá, você foi fumante a vida inteira, ou fumava ou foi passivo com alguém fumando. Você corre um grande risco de adquirir uma doença desse tipo. Então você precisa orar o tempo todo, pedir Deus misericórdia, repreende, Senhor, essa doença, porque eu provoquei ter essa doença. Está vendo como é que funciona? Não é? Você provocou, você precisa muito da misericórdia, da graça de Deus. Se você não provocou e você vem e surge a doença, você tem que ir para os pés de Deus da mesma forma e falar, Deus tem misericórdia, me ajuda, eu preciso do socorro. De todas as maneiras, irmãos, o que a gente não deve jamais é questionar, ficar questionando Deus. Por que, Senhor? Por que disso, por que daquilo? Não é? Não é assim, irmãos? Na verdade, a gente deveria perguntar assim, não por que Deus deixou isso acontecer, mas você deve perguntar, por que o Senhor me está permitindo viver isso? Aí eu acho que a resposta vem bem mais rápido, né? Em vez de a gente ficar temando, Deus, por que eu estou sofrendo? Você devia pensar assim, Deus, o que o Senhor quer de mim nesse sofrimento? O que o Senhor quer me ensinar?
Quando Deus me dá lapada, os irmãos sabem como que é, né? Quando Deus está me batendo, eu sempre pergunto: "Ô Deus, me ajuda, o que o Senhor quer de mim?" Porque quanto mais rápido eu aprender, mais rápido o couro para, né? Mais rápido ele vai parar de bater se eu aprender rápido. Agora, se eu não aprender, eu vou apanhando. Então a gente precisa muito disso, tá, irmãos? Nesse sentido, tá? O vaso nunca deve questionar o oleiro coisa alguma. Então Deus aqui reafirma o papel de Criador, que é o único que pode decidir o destino das nações, e também ele vai enfatizar que foi ele quem levantou o rei Ciro para libertar o povo, né? Todo aquele movimento de chamar Ciro de meu ungido, ele está fazendo visando o povo dele, né? Agora, não é incrível? Deus poderia e pode libertar um povo com as suas próprias mãos, mas ele domina a história. Deus tem o controle absoluto sobre a história, levanta e derruba, e ele coloca reis e tira reis, e às vezes ele deixa isso acontecer para levantar um libertador. É o caso que ele está fazendo aqui, né? E nesse caso, a tarefa, além de libertar Israel, era reconstruir Jerusalém de forma a não querer nada em troca, tá? Isso nós estamos vendo o versículo 8 até o 13, né? Deus chega a dizer assim, irmãos, olha que coisa mais linda, o versículo 9: ai daquele que contende com o seu Criador, ai daquele que fica contendendo, né, criando problema com o seu Criador. Nunca que a gente deve fazer uma coisa dessa. Depois do verso 14 até o 19, nós vamos ver que Deus prometendo que as nações poderosas, elas viriam diante de Israel, se curvariam, se humilhariam, reconhecendo que Deus está com eles, e que não há outro Deus além do Senhor. Irmãos, o tempo todo Deus está falando: eu sou único, não há outro Deus. Eu sou único, não há outro Deus. Eu sou único e não há outro Deus. Isso é muito importante a gente entender, né? E ele vai aqui reiterar que ele é totalmente diferente, ele é singular, né? Ele vai falar da sua singularidade, do poder, e vai afirmar que ele também não fala nada em segredo, ele age abertamente para salvar aqueles que buscam a ele. Deus também vai declarar, irmãos, que ele não criou a terra para ser vazia, mas para ser habitada e governada sob leis justas. É incrível, né? A gente vê filme, né? A gente às vezes vê filme da terra vazia, essas coisas todas, mas eu gostei tanto desse texto que vai falar, né, que Deus não fez a terra para ela ser vazia, ele a formou para que ela pudesse ser cheia e habitada. Verso 18: pois assim diz o Senhor que criou os céus, ele é Deus, foi ele que formou a terra e a fez, ele a estabeleceu, e ele não a criou para ser vazia, mas a formou para que fosse habitada, né? Então, se alguém um dia te questionar sobre a terra, e você vê aquelas histórias lá, né, da terra, eu quero que você saiba, né, os programas de TV às vezes gostam muito de mostrar umas terras estranhas, desabitadas. Aqui está dizendo que Deus fez a terra para ser habitada. E por fim, do versículo 20 ao 25, Deus chama as nações para se reunirem e refletirem agora sobre a inutilidade dos ídolos, né? E aí eu me preocupo porque poucas são as nações que não adoram ídolos. E aí eu vou falar do Brasil. O Brasil é uma nação cheia de idolatria de todo tipo. Meu Deus, tem idolatria demais, irmão. E aqui está dizendo muito claro para nós, né, que Deus, ele dá essa palavra dura, mandando eles reunirem e refletir sobre a inutilidade. Irmãos, uma coisa bonita nesse livro de Isaías, é que nem sempre Deus está detonando os ídolos. Ele está detonando é quem confia que o ídolo possa fazer alguma coisa. Você está entendendo? Porque eu já vi gente que diz assim, porque Deus proibiu imagem, amém, queridos? Deus chega a dizer assim, lá no Velho Testamento, para a gente não ter imagem nenhuma daquilo que tem no céu, daquilo que tem na terra, nem debaixo da terra. Aí as pessoas às vezes entendem errado, e acham que porque não pode ter imagem de nada disso, então também a gente não pode ter fotografia, porque fotografia é imagem. Tem gente que já chegou nesse nível, já vi gente assim, irmão. Mas Deus não tem problema com o desenho, com a figura. O problema de Deus é quando a pessoa acredita que aquela figura pode fazer alguma coisa, e Deus está dizendo, não pode. Ele é um objeto sem vida, não fala, não age, não responde, e ele é até um peso para quem faz. Aqui está dizendo,
né? Que os caras fazem o ídolo, coloca numa carroça puxada por animal, e nem consegue andar sozinho, mas eles chamam de Deus e oram a Ele. Olha que coisa incrível. É isso que Deus está dizendo. De certa forma, Deus está então mostrando o quê? É inútil, o ídolo não tem valor. Então você pode ter sua foto, você pode ter estátua. Tem gente que morre de medo de ter estátua, não é? Né? Tem gente que tem medo de ter estátua, né? Às vezes tem umas estátuas de bichinho e tal. Irmão, Deus não tem problema com aquele desenho, aquela imagem. O problema é você crer que aquela imagem tem algum poder. E Deus está dizendo aqui que não tem nenhum, né? Deus chega a criticar, de certa forma, né? Então ele contrasta a impotência dos falsos deuses com a sua própria capacidade. Ele pode salvar, mas imagem nenhuma pode, né? Ou ídolo nenhum, né? E ele faz um apelo aqui universal para que todos se voltem para ele, para que possam ser salvos, declarando até mesmo que toda a língua, verso 23, né, por mim mesmo jurei, minha boca proferiu com toda a integridade uma palavra que não pode voltar atrás, diante de mim se dobrará todo o joelho, está vendo? E por mim jurará toda a língua. Então ele está levantando e chamando a atenção, né? E ele vai terminar o capítulo ainda garantindo que todos os que confiam em Deus vão ser justificados e vão se gloriar no Senhor, né? É muito bonito quando a gente começa a entender a Bíblia, né? Aquele rigor todo, que Deus não suporta a imagem de nada que foi nos feito no céu, na terra, debaixo da terra, é uma coisa muito complicada. O problema não é a imagem, o problema é você crer que Ele pode fazer algo, é o que está dizendo aqui, né? Vamos pensar numa coisa, como é que era o tabernáculo que Deus mandou fazer, como é que era o templo que foi feito? Tinha imagem naquele templo? Tinha escultura de animal? Tinha, Deus pediu, não é? A serpente, pastor Maci está lembrando da serpente, foi isso? A serpente é um exemplo, a coisa mais louca, irmão, quando eu leio aquele texto, eu fico pensando, mas Deus mandou fazer uma serpente e olhar para ela, né, e seria curado, e é claro que nós sabemos, né, irmãos, ali é a serpente naquela haste, né, até hoje a medicina usa isso, sabia que o símbolo da medicina é uma serpente na haste? Até hoje, até a ciência que cura o corpo, né, cura as emoções, usa aquele símbolo bíblico de uma serpente numa haste. E incrível, irmão, a gente sabe que aquilo é uma representação de Cristo, claro, né? Mas uma serpente, que é a mesma figura da serpente lá que tentou Adão e Eva. Então é para vocês entenderem que o pastor fez uma boa recordação, é que a gente precisa compreender exatamente o que Deus quer dizer quando Ele fala sobre essas coisas. Claro que nós não vamos encher nossa casa de símbolo, hoje a gente não precisa dos símbolos, mas o próprio Deus pediu que fosse assim, né? Daniel contém suas visões, tem umas visões estranhas também, e cá na ilha de Patmos, quando João também tem umas visões, ele tem umas visões de animais diferentes, né? Com o rosto disso, corpo daquilo, um punhado de asa, um punhado de olho, aí você olha aquilo, foi o que João viu, né? E a gente sabe que aqui não é mais do inferno, irmãos, ele teve uma visão celestial, né, da presença de Deus. Isso é para a gente não confundir quando a Bíblia, né, fala certas coisas que a gente às vezes torce por causa da nossa mente, né, que tem essa capacidade de torcer. 46 é um capítulo menor, apenas com 3 versículos, mas os versículos de 1 ao 4 vai descrever os ídolos da Babilônia, e tem até o nome de 2 aqui, chama Bel e Nebo, né? E é aqui que ele vai dizer que esses deuses são carregados por animais. Eles colocam eles sobre os animais, e os animais levam de um lado e do outro. E aqui, na profecia, Isaías vai destacar, né, que esses ídolos são tão impotentes que eles sequer podem salvar a si mesmos e muito menos andar. Tem que pôr eles no animal para andar de um lugar para o outro. Por quê? Porque o povo estava acreditando que aquelas imagens podiam fazer algo por eles, né? Um outro exemplo também de que Deus combate, quando você coloca uma imagem no lugar de Deus, Deus combate, foi quando Moisés subiu lá no monte para receber as tábuas da lei. Lembra? Quando Moisés estava descendo, ele escutou uns gritos, um alarido e tal, né? E aí de repente Deus fala para ele, desce rápido, porque o povo desviou, né? E quando chegou lá embaixo, o que é que eles tinham feito mesmo com ouro? Pegou o ouro de todo mundo e fez o quê?
um bezerro, irmão, de ouro. Mas só fez um bezerro? O que eles faziam mais? Se prostravam diante daquilo. Aí a ira de Deus acendeu, né, primeiro em Moisés e depois sobre o povo, e houve uma mortandade, houve matança naquele lugar. Não exatamente só por causa do touro de ouro, porque lá na frente, quando Salomão vai fazer o templo, tinha touro lá. Deus instruiu para fazer a imagem daquilo. Lembra lá o touro, né? Enfim, aqueles 12 animais que tinham. Então assim, irmãos, a gente precisa ser espiritual, mas com o pé no chão e entender, né? É aquilo que se refere, não do jeito que a gente sempre imagina, mas é a inutilidade de um objeto daquele, né? Quando eu aceitei Jesus, eu era muito rigoroso, né? Escutava as pregações rigorosas. Aí eu cheguei à conclusão, falei, bem, se a gente não pode ter imagem de nada que tem em cima, nem na terra, nem embaixo da terra, então nem retrato a gente pode ter, nem foto, é imagem, não é? Mas aí eu fui entendendo devagarinho que o problema não é exatamente a imagem. O problema é você crer que aquela imagem pode te ajudar. É a mesma coisa, irmão, se você tem uma imagem do seu pai que morreu, uma foto do seu pai que morreu, ou uma foto da sua mãe que morreu, e fica lá, né, sofrendo com aquela imagem, né, chorando naquela imagem, você está adorando aquela imagem, igual eu falei aqui na igreja. Teve um domingo desse aí que eu falei sobre isso, e teve uma irmã que mandou lá umas 5, 10 mensagens agradecendo. Falou, ô pastor, uma mulher velha igual eu não sabia disso. Olha para você ver, eu não sabia disso, pastor. Então eu estava conversando com o morto, porque eu falava com a mãe já morreu há muito tempo, e a mulher estava ali, necromancia, que chama isso, você consultar morto, diz ela que conversava e tal. Falei, irmã, que bom que a palavra de Deus te valeu, né? Ela falou que levou umas burdoadas sem dó naquela noite, mas ela aprendeu algo. Então, às vezes, irmãos, a gente tem nossos ídolos dentro de casa, né? É incrível, você tem que ter um coração sincero diante de Deus para compreender a profundidade da palavra, né? Depois do 5 e o 7, vai trazer para nós também Deus desafiando o povo a fazer uma comparação entre ele e os ídolos que eles fabricam. Olha para você ver como é que Deus faz, né? Então faz prova de mim. Irmãos, quantas pessoas têm aceitado Jesus? Porque num momento da sua vida, o Espírito Santo de Deus revela e ela vê, né? Ela vê essa diferença entre Deus e os ídolos. Aí Deus então aqui desafia eles a fazerem isso. Ele fala assim, versículo 5 do capítulo 46. A quem me farei semelhante? A quem me igualareis? A quem me comparareis para que sejam semelhantes a mim? Está vendo? Aí depois ele vai falar, vocês gastam ouro, pesam a prata na balança, pagam o ourives, e ele faz para vocês um Deus, e aí vocês se prostram diante dele e inclinam, né? Sobre os ombros vocês tomam essa imagem, levam e põem num lugar, e ali do seu lugar, aquela imagem não se move, ela fica paradinha onde você põe. E olha, irmãos, se você deixar num lugar, ela fica. Nós temos imagem no Brasil, quase que da época da colonização, e elas estão no mesmo lugar. É isso que Deus está desafiando, irmãos, está vendo? Eu fico muito triste quando eu vejo algumas coisas acontecendo. Quando eu vejo algumas pessoas quebrando as imagens dos outros. Pessoa que quebra a imagem dos outros, ela não entende isso. Quem foi lá no Rio de Janeiro, esqueci onde, danado a colocar fogo nos terreiros de macumba, precisa aprender a respeitar. Deixa o cara com as imagens dele. Deus não está falando que aquela imagem não pode fazer nada? Nós estamos lendo isso aqui na Bíblia. Amém, igreja? A gente tem que parar de agredir os outros. Tem que parar de agredir, porque eu só entendo isso porque eu estou lendo agora. Eu só entendo isso porque agora eu estou servindo a Deus e estou ouvindo. Então, desgramaram lá com os morros lá no Rio. Recentemente, uma instituição federal foi num lugar que era uma reserva, não podia ter construção. Não sei se é São Paulo ou Rio, foi lá um negócio de anos e anos, quase 200 anos que existia lá. Os caras foram lá e detonaram com aquilo tudo. E aí quem é do terreiro lá, disse que foi sem aviso, derrubaram, destruíram, e eles jamais, uma instituição federal jamais pode chegar e derrubar alguma coisa, se não tiver mandato, se tiver avisado antes, se está no lugar ilegal, porque estava numa mata que é reserva. Não, irmão, fizeram aquilo, sabe por quê? Porque eu odeio a religião do outro. Eu odeio a religião do outro. Ô, irmão, eu convivo tão bem com todas as religiões que eu conheço.
Eu já falei para vocês. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Que a gente precisa respeitar. Então, quando eu vejo imagem aí do cara chutando as imagens de escultura do outro, essa pessoa precisa converter verdadeiramente ao Deus da Bíblia, que ele vai entender, a imagem é um símbolo, não pode fazer mal nenhum. Nenhum. Agora você tem que estar firme em Deus, amém, queridos? Então ele vai mostrar isso, ele vai chamar, né, para esse confronto entre ele, né, e essas pessoas que são adoradores, servos. Ele mostra a futilidade. Futilidade aqui eu não quero que você entenda como violência. É Deus dizendo, deixa o ídolo ali, ele não tem poder, ele não pode fazer nada. E Deus está dizendo, eu posso, eu faço, né? Ele mostra isso. Depois, mais para frente, já no versículo do 8 ao 13, aí já encerrando, Deus vai exortar o povo dele a lembrar o quê? Da soberania dele e do poder. Ele vai lembrar as coisas do passado, para demonstrar que ele controla o futuro. E o que ele está dizendo assim? Ele está olhando para trás e falando, eu fiz aquilo e aquilo lá, para chegar aqui onde está hoje. E ele então garante que ele é capaz de conduzir a gente para o futuro que ele propõe, que ele espera, né? E vamos ser sinceros, irmãos, a história toda está andando dentro do controle de Deus, né? Por isso que a gente sempre prega, Jesus em breve vai voltar, porque ele vai voltar, a história toda mostra isso. Tem uns canais na TV que eu amo assistir, é um tal de History, e às vezes eles passam sobre ciência, sobre a Terra, a fundação da Terra, ele vai falando sobre essas coisas. Muitas vezes tem uns também que vai falar de fatos bíblicos, quando eles começam a mostrar aquela região, aquelas construções antigas, e eles não entendem como é que até hoje ninguém consegue fazer umas pirâmides como fizeram naquela época. Tem uns canais que os engenheiros tentam cortar uma pedra daquela, igual eles cortavam naquela época sem ferramenta, e nem hoje eles conseguem cortar, irmãos. Olha para você ver, nem hoje. E eles têm 1000 teorias para aquilo, mas não conseguem cortar uma pedra daquele jeito. Aquelas pedras são cortadinhas certinhas, mas como é que eles cortaram aquilo se hoje não consegue? A eletricidade é a coisa mais recente, as máquinas, nem a laser, eles fizeram um corte a laser numa pedra da mesma e não fica igual aquilo. E como é que você me explica isso? Quando os espanhóis e os portugueses vieram para a América e descobriram essa região norte, descobriram não, né? Invadiram. Por que invadiram? Porque aqui já estava cheio de índio e cheio dos astecas, dos maias. E eles têm construções de não sei quantos anos antes de Cristo, mas como é que eles cortaram aquelas pedras? Irmãos, eu gosto de ver isso demais. O Joel deve gostar também, né? Não, Joel gosta de cachorro, né, Joel? Eu sei que você vê. Irmão, isso aí dá gosto ver. Em vez de ficar vendo aquelas novelas bobas lá da Record, que tem tudo errado da Bíblia, 10 mandamentos, que tem nada a ver de Bíblia aquilo, eu prefiro ver coisa real. Eu fico vendo aquelas pedras de 2000 anos de Cristo, aqui pertinho de nós no Peru, como é que eles cortaram aquilo? Aí você vai ver, irmãos, que a ser humano, em vez de ficar mais inteligente, está ficando mais burro. Vê lá, eu quero que vocês assistam. Se naquela época eles conseguiram... E como é que eles cortaram a pedra, sendo que não tem pedra lá por perto? Diz que as pedras mais perto é 60 quilômetros de distância. O grande problema é como é que eles cortaram. Não tem jeito de cortar. Hoje ninguém corta, nem com o equipamento que tem. O cara chegou a dizer, irmãos, que nem o maior guindaste que existe hoje na face da terra, e olha que Japão, China, Estados Unidos tem uns guindastes terríveis. O irmão que já mexeu com grandes construções sabe, né, irmão? Aqueles guindastes terríveis. Irmão, nem guindaste nenhum daquele conseguia erguer uma pedra daquela para colocar. Nem hoje. E como é que eles conseguiram naquela época? Não tinha energia elétrica, não tinha motor elétrico, não tinha vapor, não tinha nada. E eu babo, irmãos, ouvindo aquilo, e o meu coração regozija. E eu penso assim, se hoje não conseguimos fazer aquilo que fazia, o ser humano está ficando mais burro em vez de ficar mais inteligente. Ou está dependendo menos de Deus. Então, para não dizer que está ficando mais burro, hoje a gente depende menos de Deus. Como é que eles conheciam as estrelas, sendo que eles não tinham telescópio? Como é que eles faziam viagem lá de Portugal, lá da Península Ibérica, para cá, sem GPS, sem motor? Isso eu estou falando de 1500 anos atrás, 1000 anos. Então, irmãos, por que eu estou dizendo isso? É porque aqui nós estamos encontrando Deus, deixando bem claro para nós,
e lembrando da soberania dele, e ele está querendo lembrar que ele fez coisas no passado, para mostrar que se estamos aqui hoje, é porque no passado ele operou com grande poder, então ele é capaz de nos conduzir para o plano que ele tem, que é a vida eterna, que é levar, irmãos, todos aqueles que buscam e receberam Jesus, levar para a vida eterna. Né? Então quem vê aquilo tem que olhar, tem que abrir o olho. Isso prova a veracidade da Bíblia, prova que a Bíblia é verdadeira e nos anima o coração, né? Anima o coração. Então Deus vai afirmar também que lá do Oriente vai vir alguém, e ele está se referindo a Ciro, para cumprir os planos deles e concluir com uma promessa de salvação e retidão para o povo dele, Israel. E ele vai enfatizar que as suas promessas são certas e que ele trará a salvação que ele prometeu. Irmãos, a palavra de Deus é muito mais verdade do que você imagina. Amém, queridos? Amém? Amém? Eu gosto muito de ver também algumas coisinhas da Bíblia, você vê que Deus é muito poderoso mesmo, não existe outro, e o que ele fez, o homem só tenta copiar. Eu já falei para vocês, a Dolly, aquela ovelhinha que foi feita clonada, né, surgiu aí, 90, acho que é a década de 90, se eu não estiver enganado, estourou, foi uma coisa tremenda. E quando eu digo lá na criação, que Deus fez Adão do pó da terra, né, olha bem, Adão foi feito do pó da terra, e todos nós somos descendentes de Adão, não é assim que a Bíblia diz? E olha que os manuscritos da Bíblia são mais de 1000 anos antes de Cristo. Alguns manuscritos estão 1800, 2000 anos antes de Cristo. Como é que pode falar que o primeiro ser humano foi feito da terra, e hoje você faz um exame de sangue, encontra na gente minerais da terra, sódio, o que mais? Me ajuda aí, que tem mais? Potássio, magnésio, o que mais? Me ajuda aí, Alzita, que está trabalhando em enfermagem. Ferro, zinco, tem uns que é perigoso, outros não, mas você faz exame, irmão, para o seu nível de ferro. Como é que pode a Bíblia falar, um escrito encontrado há mais de 2000 anos, que o homem foi feito do pó, e quando faz o exame de sangue, está lá tudo que tem na terra. Mas o livro é o que nós usamos, os manuscritos que hoje a gente tem, depois de compilados, fizeram um livro bonito. Então, irmão, Deus aqui está mostrando para nós que Ele é soberano. E quando vai olhar a forma como Ele fez a mulher, a forma como Ele fez a mulher é um clone perfeito. Fez o homem do primeiro e faz o homem do pó da terra. Você faz o exame, você tem as propriedades que tem na terra, no seu sangue, no seu corpo, tá bom. Aí tira a costela do homem e da costela do homem faz a mulher. Isso é clonagem. E anestesia. Fez Adão ter um sono profundo. Anestesia, irmão. Eu vou fazer uma endoscopia agora. Eu tenho que fazer a cada 6 meses para fazer o exame do controle do ácido que eu tenho no estômago, né, e da H. pylori, que é aquela bactéria que muita gente tem, nem sabe que tem. Então eu vou fazer. Irmão, é incrível, eu deito lá naquele negócio, eles me explicam direitinho, põe na veia, aperta e eu apago, e eu ainda aviso para eles, já era, para eles começarem a fazer rápido, né? Eu durmo com uma beleza, uma facilidade, eu durmo ali, irmão, faz o que quiser comigo, depois a gente acorda, se você acordou, deu tudo certo, tranquilo, mas se você se apagar ali, você morre. Irmãos, foi isso que Deus fez com Adão, anestesia. Então quando a medicina inventou a anestesia, e anestesia é coisa nova, irmãos. Quando eu estudei psicologia, a gente estuda a área do corpo humano muito, e a gente viu como é que era as primeiras anestesias, era literalmente a bebida alcoólica e pancada na cabeça para o cara desmaiar e poder fazer algumas intervenções. Na Primeira Guerra, muita gente era amputada, e a maneira como é que eu digo lá, de anestesiar era literalmente pancada, bebida e pancada, bebida alcoólica e pancada. Aí descobriram o ópio, né? Controlou o ópio, aí começou a inventar os remédios que anestesiava, tirava a dor, os caras às vezes morriam de dor. Aí levava uma pancada, uma bomba, estourava, arrebentava todo e morria de dor. Né? Não tinha anestésico, não tinha essas coisas. Mas lá atrás a Bíblia me diz que Deus fez Adão ter um sono profundo, irmão. Muda esse sono profundo para anestesia. Então a primeira anestesia da história foi feita em Adão. A primeira clonagem foi feita em Adão. E olha que a Bíblia está lá 1800, 2000 anos, estava escrito. E tem gente que larga Deus por causa de ciência. Quantos irmãos aqui dessa igreja foi para a faculdade e largou Deus?
Nós tínhamos aqui um dos melhores professores da escola bíblica infantil, o Zita sabe quem é, né, Zita? O cara largou Deus, foi estudar. Você lembra quem é, não lembra? Chamava ele de Ti. A meninada tudo era Ti. Não vou falar o nome dele não, para não ficar estranho, né? Você foi aluno dele, Ninja? O cara era excelente, irmão. Hoje ele é até médico. Cresceu, virou doutor mesmo, ele fez doutorado. Mas foi para a ciência, esqueceu de Deus. E eu estou te dizendo, rapaz, que antes da ciência tinha os manuscritos da Bíblia falando isso tudo. Mas por que não vê? Ah, querido, eu gosto muito de falar dessas coisas, tá? Da grandeza de Deus na Bíblia e a grandeza de Deus sendo provada na ciência. Eu vejo Deus quando a ciência descobre essas coisas. Eu vejo, é meu Deus que está fazendo tudo isso, né? E quando a gente vê as estrelas, irmão. E tem relato, irmão, tem relato do sol, das estrelas, a posição de algumas estrelas que guiavam os navegadores há 1000 anos atrás, 2000. A China tem relato de 6.000 anos antes de Cristo, que a China já sabia, já se guiava pelas estrelas. A China, olha bem, a China é antiga demais, e a Índia, né? China e Índia já faziam isso. E aí, eu fico olhando que a Bíblia vai dizer para nós, Isaías mesmo já disse isso, que Deus chama as estrelas pelo seu nome, cada uma delas pelo nome. Está doido, senhor? Se Deus chama pelo nome todas elas, irmão, vamos acreditar em Deus, amém, queridos? O que é o teu problema, irmão? O que é a tua doença? O que é o teu sofrimento? O que é a tua dor? O que é a tua dificuldade diante desse Deus, que a própria história está falando é verdade, isso tudo é verdade. Ah, que maravilha, amém, queridos? Então aí nós vamos ver Deus agindo dessa maneira, para enfatizar que as promessas que Ele fez são certas, e Ele vai trazer salvação. E por fim, a gente pode concluir da seguinte forma: esses 2 capítulos reforçam a mensagem central de que Deus é o Senhor soberano sobre toda a criação. Ele é único em seu poder e é único em autoridade. E Ele é fiel para cumprir cada promessa que Ele fez. Ele é o Deus que age na história para salvar e para sustentar aqueles que nele confiam. Amém, queridos? Não existe um homem e nem uma mulher que lança sua confiança em Deus e ele vai ser envergonhado, porque Deus é tremendo, Ele é poderoso, Ele controla tudo, Ele controla todos. Não cai um fio da nossa cabeça sem que Deus permita cair. Não aconteça absolutamente nada sem que Deus permita. Então eu faço um convite para você, rapaz, sai de lá, pula para o lado desse Deus que tudo pode, amém? Pula para o lado desse Deus que pode todas as coisas, e Ele é contigo e Ele te ajuda, amém? Obrigado, queridos. Vamos encerrar, porque se eu empolgar aqui já era, tá? Se eu empolgar aqui, só amanhã, viu? Obrigado, Deus, mais uma vez, eu levanto a minha voz para te agradecer por essa noite abençoada. Ó Pai querido, Tu és soberano, Tu és infinitamente maior do que tudo aquilo que a gente possa imaginar. Nossa mente não consegue, ó Deus, jamais imaginar a grandeza e o poder do Senhor. Pai querido, Tu controla todas as coisas nesta terra e fora da terra, tudo está debaixo do Teu controle, e nós aqui, Pai, somos pequeninos diante de tudo isso, mas eu quero que o Senhor saiba que nós estamos aqui toda quinta-feira, Te adorando, Te servindo, e querendo conhecer as Tuas grandezas através do estudo. Estamos aqui toda quarta-feira, ajoelhados, 15 minutos ajoelhados, diante do Senhor, para reconhecer a Tua grandeza, a Tua misericórdia, a nossa dependência. Estamos aqui todo domingo de manhã, Deus, querendo aprender alguma coisa nova do Senhor, da Tua grandeza. Estamos todo domingo à noite, Pai, aqui cultuando o Teu nome, ainda que sejamos pequenininhos, nós queremos estar na Tua casa, estar na Tua presença e aprender do Senhor para aplicar no nosso dia a dia. Obrigado, Deus, mais uma vez. Eu peço a Ti, que és o único que pode guardar e abençoar. Guarda e abençoa o Teu povo. É o que eu te peço, Senhor, agradecido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.